A gente vai precisar de um outro ar. Esses meses, eu já falei isso, eu vou me repetir. Agosto, setembro e outubro em Tangará da Serra. Judia. Antes de você abrir sua Bíblia, nós estamos fazendo essa série de mensagens, os pacificadores. E no mês de agosto, como é um mês que antecede o aniversário da igreja, eu costumo fazer alguns disclaimers, dar uma palavra antes da palavra para explicar e já reafirmar alguns dos nossos compromissos. E tenho visto que Deus tem nos levado e a sequência de mensagens tem mostrado isso para nós, tem nos levado a um período de crescimento acelerado. Quando nós falamos que queremos ser uma igreja saudável, nós entendemos que nós, primeiramente, precisamos ser saudáveis. Amém? Não tem como eu desejar uma igreja saudável se as pessoas não forem saudáveis. Nosso ajuntamento aqui, ele é uma expressão do que nós temos por dentro. E eu penso que Deus, se você olhar para todas as mensagens, desde o início do ano, sejam as séries que eu trouxe, sejam as mensagens avulsas aqui pregadas, elas nos levam a essa conclusão de que Deus está trabalhando dentro de nós, está trabalhando rápido e com força. Você tem essa percepção também? De que Deus está trabalhando em nós e dentro de nós, tirando aquelas cracas, tirando aquelas coisas que nós, por muito tempo, cultivávamos em nosso coração. Eu falei para os meninos, quando nós estávamos no microgrupo, a palavra que inclusive eu falei quando eu comecei essa série de mensagens. Nós temos alguns objetivos muito claros com o Betel. E um deles é que a liderança sempre seja uma liderança ativa, não reativa. Nós não queremos, essa é uma palavra nunca aqui, mas nós não queremos ficar reagindo aos problemas. Nós não queremos ficar reagindo às circunstâncias. Nós queremos antes agir e liderar sobre as circunstâncias. Amém? Então, quando eu falo sobre essa série de mensagens pacificadores, é exatamente para que nós tenhamos esse novo espírito para que pudéssemos não passar por alguns problemas. De repente você ouve uma mensagem que sai aqui do altar, duas coisas você pode pensar. A primeira delas, eu não estou passando por esse problema que está sendo falado na pregação hoje. Eu não preciso prestar muita atenção. Nem sempre a palavra vem como um remédio. Eu vou repetir isso para você. Nem sempre a palavra pregada vem como um remédio. Muitas vezes ela vem como uma vitamina. Para que você, ouvindo a palavra, adquira um conhecimento intelectual que te ajude no dia de aflição. Fazer o conhecimento intelectual virar um conhecimento experiencial na sua vida. Então, toda vez que eu vou para um culto, eu vou com esse sentimento. Deus vai falar comigo. Ou Ele vai resolver um problema que eu estou passando hoje, ou Ele vai me ensinar a respeito de um problema que eu vou passar daqui 3 meses, 5 meses, 1 ano, e Deus é tão maravilhoso e é tão gracioso comigo que Ele já me prepara o coração antes. Então, eu sempre tenho que pensar isso. A palavra ou é remédio ou é uma vitamina. Hoje, você pode olhar para o seu PG está maravilha. Você olha para o seu ministério, está maravilha. E você olha para a igreja, nós realmente não temos muitos problemas. Mas nós não queremos tê-los. Falam assim, uma igreja boa é uma igreja pequena. Nós queremos uma igreja que cresça. Qual o tamanho?
o que Deus der. É Ele que dá o crescimento. Mas não queremos ter medo de crescer. E nós queremos cada vez mais avançar. E um outro disclaimer que eu queria fazer, uma outra observação, é que, como nós primamos pelo ensino bíblico, dificilmente você vai ver uma palavra no altar que é a opinião do pregador. Se algum dia acontecer de nós dermos uma opinião, primeiro que nós deixamos muito claro, acho que eu faço isso, o Maico faz, o Naldo faz, né, os outros pregadores também fazem. Então, quando é conjectura nossa, isso fica muito claro. E quando é conjectura nossa, aquilo é possível de ser seguido ou não. Mas nós pregamos a palavra de Deus. E por pregar a palavra de Deus, muitas vezes nós temos que ter cuidado quando nós julgamos a pregação. Não é eu que julgo a Bíblia, é a Bíblia que me julga. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Todas as vezes em que eu sou defrontado pela palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus pregada aqui em Betel, como eu falei dos nossos 3 princípios, se a palavra de Deus está falando, eu preciso me amoldar. Não tem como eu dizer, diante de uma pregação, falar, eu não concordo com isso. Você precisa olhar para a palavra de Deus e deixar ela julgar a sua vida. Nós precisamos sempre ter reverência e temor à palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem falado muito nos nossos corações, e eu volto aqui no que eu comecei a falar. Deus tem acelerado o crescimento e a maturidade de cada um de nós. A série Pacificadores é uma das séries que mais me desafiou. E eu penso que ela vai desafiar você também. Nós falamos domingo passado uma mensagem mais light. Usamos ali Mateus 5:9. Mateus 5:9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles, eles são pertencentes a Deus, são filhos de Deus. E entendemos que Deus é o Deus da paz, Deus é o Deus da pacificação. E entendemos que o pecado é o que origina os conflitos, os desentendimentos. Entendemos também que, sendo Deus o Deus da paz, sendo o pecado o originador dos conflitos, e Cristo aquele que é o príncipe da paz, que promove paz, nós olhando para o nosso irmão mais velho, precisamos ser o quê? Pacificadores. Nós somos pacificadores, amém? Eu não gosto de pedir para você repetir, mas eu vou pedir para você repetir agora. Nós somos pacificadores. Não tem como você ser um crente e ser um agitador, e ser um baderneiro, e ser, né? Falei uma palavra e algumas pessoas perguntaram, que palavra é aquela? Beligerante, briguento. Nós não somos desse povo, amém, gente? Quando nós pensamos em conflitos, nós pensamos que os conflitos são por causa da outra pessoa, não é mesmo? Eu estou brigado com meu esposo, com meu cônjuge, mas a culpa é dele. Ou com meu filho, ou com meu pai. Nós sempre achamos que os conflitos estão fora. Nas próximas 3 mensagens, a de hoje, a de próximo, não é próximo domingo, né? Mas nas próximas 3 mensagens, nós vamos olhar para os conflitos de 3 prismas, ou de 3 formas. Tá bom? Hoje ela é específica de um jeito. E o que eu vou ministrar para você hoje? Estou sendo bem cuidadoso, né?
que eu vou falar para você hoje? Primeiro eu vou falar para você o que eu não vou falar hoje. Eu não vou falar hoje que todos os conflitos que você está ou esteve é por culpa sua. Não é isso que vai sair da minha boca. Não quer dizer que você está em conflitos porque a outra pessoa errou contra você. A gente reconhece isso e vai ter uma mensagem para falar sobre isso. Você está em alguns conflitos, não porque você está no meio, mas você é alguém que vai ser o mediador de uma reconciliação. Mas hoje, nós vamos começar falando de um prisma, que é o prisma mais doloroso, que é o que mais precisamos ter atenção. O conflito não está fora de você. O conflito, ele começa dentro de você. Há um texto, eu queria que você abrisse esse texto, nós vamos usar ele como base hoje. A pregação de hoje, para ser justa, um tempo justo, ela teria que ter 3 horas. Pode ser que fique, espero que não, a gente é imperfeito na hora de passar, pode ser que fique algumas dúvidas. Eu adoraria responder elas no WhatsApp. Ou pessoalmente na semana de oração. Olha que gancho. Você vai vir na semana de oração. Pastor, eu ouvi aquela coisa que você falou lá e eu não entendi muito bem. Você está me acusando? Né? Você pode conversar comigo, eu vou te explicar. Tá? Mas abre a sua Bíblia. Eu falei o livro já ou não? Falei, né? Tiago. Abre lá o livro de Tiago. Capítulo 4. É Tiago 4. Dá para ficar indo e voltando? Tá? Tiago capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Tiago está fazendo uma pergunta aqui. Tá? De onde vêm as guerras? Onde vêm as brigas? De onde vêm os desentendimentos? É porque a pessoa que está do seu lado é uma pecadora e ela não quer ter entendimento com você? É algum fator externo, alguma circunstância externa? Tiago está dizendo, primeiramente, que as guerras e brigas que há entre nós, elas vêm do nosso coração. E ele diz assim, de onde? Senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de você. Então os desentendimentos, eles não se originam fora de mim. Eles se originam dentro de mim. E eles se originam dentro de mim por quê? Porque dentro do meu coração há um conflito. Há uma guerra agora, neste momento, no seu coração. O que está guerreando? Os glóbulos brancos com os glóbulos vermelhos? As suas paixões. Quando ele fala as paixões, ali está escrito prazeres. Mas é paixões. São coisas tipo ciúme, tipo inveja, tipo orgulho, tipo cobiça. São essas paixões. Eu gosto da minha cama com os travesseiros desse jeito. Eu gosto da minha casa
com o sofá desse jeito. Eu gosto do meu trabalho que as pessoas sejam desse jeito. Eu gosto que na igreja as pessoas falem comigo desse jeito. Eu gosto que quando eu for líder, quando eu sou líder, as pessoas me respeitem desse jeito. Eu espero que, não sendo líder, o meu líder fale comigo desse jeito. Ficou claro? É isso que conflita dentro do nosso coração. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Onde acontecem as guerras entre as pessoas? Primeiramente, as guerras entre as pessoas, elas acontecem dentro do coração dessas mesmas pessoas. E ele continua dizendo, vocês cobiçam e nada têm. É uma das paixões que eu falei. Vocês cobiçam. Cobiça é um pecado. Ela é uma paixão pecaminosa que está dentro de nós. Vocês cobiçam, nada têm. Por que você cobiçou? E por que você não teve? O que você faz? Matam e sentem inveja. O texto está fazendo uma progressão e você vai ver ao longo da mensagem isso. O que está dizendo para nós então? Vocês cobiçam. Eu quero que o meu cônjuge faça assim. Eu quero que a minha... Não, meu cônjuge está falando homem e mulher. Eu quero que os meus filhos façam assim. Eu quero que os meus pais façam assim. Eu quero que o meu pastor faça assim. Eu quero que o meu líder faça assim. Só que a pessoa não faz do jeito que você quer. Ela resiste à sua pretensão. E o que você faz? Você avança na pretensão. Cobicei, não alcancei. Porque não alcancei, o pecado escala dentro do meu coração. E aí eu passo a matar. E o verbo matar aqui não é só tirar a vida literalmente. Sabemos que nosso Senhor Jesus nos ensina que podemos matar quando nós desejamos a morte de alguém. Podemos matar quando nós desprezamos alguém. E aí sentimos inveja. Inveja, uma outra paixão muito, muito ruim, mas nada podem obter. Ele continua dizendo, vivem a lutar, pode passar, não, né? Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Aí vem o verso 3, que de repente muita gente conhece, e aí a gente cita ele de repente meio fora de contexto, mas ele diz ainda no verso 3, faz parte da mesma sessão, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é que um ciúme que por nós anseia o Espírito, e que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Aleluia. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos ou orgulhosos. É a outra paixão. Mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Então, pode começar? O nome da mensagem de hoje é Pacificando meu coração, ou pacificando meu próprio coração. Antes de querer pacificar, antes de querer ser um agente de pacificação, tem como mudar aqui também? Não. Antes de eu ser um agente de pacificação, se não tiver, deixa, eu viro. Antes de eu querer ser um agente de pacificação, eu preciso primeiro pacificar o que está dentro de mim. Porque se as guerras e contendas começam do lado de fora,
Não adianta eu querer entrar num propósito, num projeto de pacificar, se daquele processo eu mesmo estou muito machucado, eu estou muito inflamado, eu estou com ira. Ou alguém aqui, quando alguém pisa no seu pé, eu falo pisar no seu pé, não é só pisar no seu pé literalmente. Quando alguém pega no seu pé, quando alguém é ingrato com você, quando alguém faz algo que é para te machucar, alguém é malvado contra você, você não fica irado? Você não fica chateado? Você não fica amargurado? É claro que ficamos, eu não estou desconsiderando isso. Mas, para eu entrar num propósito de pacificar uma relação, e essa é a principal atitude de um pacificador, é reconciliar. Se eu primeiro não pacificar meu próprio coração, como é que eu posso querer pacificar a minha relação com o próximo? Perdão. Como que eu posso querer pacificar minha relação com o próximo se o meu próprio coração anda inflamado, anda querendo vingança? Não há como eu querer pacificar se eu quero me vingar. Pacificação, ela pressupõe reconciliação. E para que eu possa colocar uma proposta de pacificação, antes eu preciso olhar para dentro do meu coração. Esse texto de Tiago nos diz, eu coloquei alguns slides dessa vez, para deixar a mensagem mais suave. Diz assim, um resumo: nosso coração está em conflito. Há paixões guerreando dentro de nós. E alguém que cresce em maturidade consegue reconhecer isso. Alguém que cresce em maturidade reconhece isso. Que o meu coração está doente, está precisando de ser curado. Certa vez eu estava conversando com a minha esposa e eu falava de um colega de ministério. E ela disse assim: você não gosta de fulano. E aí aquilo ficou muito chocante para mim. Na hora eu pensei que não. Mas fui olhando o meu coração e algumas atitudes de ingratidão, algumas atitudes de desprezo. Sem perceber, o meu coração estava envenenado. E estava envenenado, eu conseguia enxergar muito claramente os erros do colega. Ele não era, da mesma denominação que eu era, de uma outra, mas eu conseguia enxergar. Por quê? Porque meu coração estava em conflito, as paixões estavam não controladas. E nós precisamos, eu queria que você essa noite aqui, parasse sempre para pensar a motivação do seu coração. Parasse sempre para pensar, por que é que eu estou tão chateado? Por que é que eu estou tão magoado? Por que é que eu... E dava um tapa na pessoa. O que é isso senão se o meu próprio coração está em conflito? E aquilo que queima por dentro, ele fica aqui dentro? A carta de Tiago é uma das cartas mais claras em relação ao Sermão do Monte e principalmente às 8 bem-aventuranças. É como se as pessoas têm preconceito em relação a Tiago, falam que é uma carta legalista. Não tem nada de legalismo aqui. E apóstolo Tiago é um daqueles que com maestria consegue destrinchar os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E
Quando você olha para esse texto aqui, você não tem como não se lembrar da palavra de Jesus, quando ele diz, é do coração que saem todos os pecados. Adultério sai do coração. Todos os outros pecados. Pode pôr para mim? Acho que é Mateus 22:15 ou 15:22. Mas é do coração que sai todas essas coisas. Eu tenho que reconhecer isso. Eu preciso reconhecer isso, que eu preciso sempre estar atento ao meu próprio coração. Do coração procedem as fontes da vida, não é assim que está escrito? Então eu tenho que sempre ser um pacificador, envolve eu olhar para dentro do meu coração e olhar se de repente eu não estou com ganância, eu não estou com inveja, eu não estou com ciúmes, eu não estou com orgulho e tantas outras coisas que poderíamos citar aqui. Então, primeiramente, ser um pacificador envolve 15:19, bem perto, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu preciso considerar sempre isso, o meu coração, que é a fonte do pecado. E eu preciso cuidar primeiramente do meu próprio coração. Então o texto diz que nós precisamos vigiar, que estamos em constante conflito. A origem dos conflitos são as paixões que estão dentro de nós. Os conflitos externos. Olhe bem para mim. Os conflitos externos são porque há conflitos dentro de mim. Eu já fiz o disclaimer, não preciso fazer novamente. Mas eu tenho sempre que olhar para dentro de mim. É isso que o texto me diz. Eu preciso sempre olhar para dentro de mim. Eu queria mostrar para vocês a progressão olhando para esse texto. Como que há a progressão da formação de um ídolo dentro do meu coração. Em primeiro momento, tenho um desejo. Tudo começa com um desejo. E nem sempre é um desejo pecaminoso. Desejos bons também podem me levar à idolatria, como nós vimos na série passada. Então existem desejos que são ruins. Então você ficar com ciúme da pessoa que trabalha com você e querer o cargo dela na empresa. Você ser ganancioso e querer cada vez mais. Ou você ser alguém que é invejoso, não consegue ver alguém com alguma coisa e você quer aquilo. Existem desejos ruins. Mas também existem desejos bons. Quem é que não quer filhos obedientes e que se dão bem na escola? Quem é que não quer um cônjuge que respeita e trate bem? Quem é que não quer uma igreja onde todas as pessoas são amáveis e boazinhas? São desejos bons. Desejos bons que todos nós precisamos ter. Você precisa realmente que seus filhos se deem bem. Uma coisa boa de se desejar. Um cônjuge correto é uma coisa boa de se desejar. Qual que é o problema? O problema é que aqui começa o ciclo da idolatria. O meu desejo é resistido. Então, os meus filhos não são obedientes. Eu estudando um material, ontem li para minha esposa o exemplo que o pastor deu e como aquilo se encaixava dentro da minha própria vida.
Aconteceu uma situação com a minha filha. Minha filha, não vou contar aqui claramente, né? Não preciso ter receio disso. Mas uma filha, tenho duas filhas, uma de 11 e uma de 8. Elas vão brigar comigo porque eu estou contando isso, mas uma delas machucou a outra. E machucou a outra no ambiente público. Daí eu fiquei muito bravo com aquilo. Daí eu falei, como é que vocês fazem isso? Vocês não se importam com o que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho um desejo no meu coração que os meus filhos sejam obedientes e amorosas uma com a outra. Quando elas resistem ao meu desejo, vem para o segundo passo. Tá, vai aparecer. Vem para o segundo passo. Porque o desejo, não importa se o desejo é bom ou não, tá? Então, vai vir para o segundo passo. E qual que é o segundo passo? Eu achar que aquilo é extremamente necessário. E aí eu passo a ter, de um desejo, aquilo passa a se transformar numa demanda. Sem isso aqui eu não posso viver. Era um desejo bom que passou por uma demanda porque alguém resistiu. Toda vez que algo bom passa a fundamentar a minha vida, ou passa a dar segurança para a minha vida, ou satisfação para a minha vida, isso se transforma num ídolo. Então, nessa relação que eu estava colocando, eu não estava preocupado de uma ter batido na outra. Eu não estava preocupado se aquilo era um comportamento que agradava a Deus ou não. Eu estava preocupado com o quê? Com a minha reputação. Então era uma demanda minha, que foi frustrada por elas, que cria um desejo dentro de mim. Ou uma demanda, melhor dizendo. Era um desejo, agora vira uma demanda. E esse ciclo para aqui? Não para. Porque depois que vira uma demanda, aquela necessidade, vai para o terceiro passo. E aí eu acabo pecando, ou eu acabo exagerando e acabo descontando nas pessoas que estão ao meu redor a minha frustração. Então antes eu tinha apenas um desejo, vira uma demanda frustrada e eu começo a julgar. Eu começo a desferir, lembra que nós ouvimos na semana passada? Tardio ao falar. Mas eu começo a matar com as minhas palavras. Eu começo a olhar para aquela pessoa que está frustrando e eu começo a entender. E eu falei uma coisa para elas que eu me arrependo. Me pareceu um pouco de imaturidade, mas muitas vezes nós fazemos isso. Será que você não me ama? Por que eu falo isso? Por que eu falei isso para as minhas filhas? Será que você não me ama? Porque na minha ideia, porque dentro do meu coração, eu olho para aquilo ali, se eu tenho uma coisa que é muito importante para mim, é uma demanda, é uma necessidade, alguém frustra essa necessidade, quer dizer que essa pessoa não me ama. E aí eu começo a contender com essa pessoa por causa de um desejo dentro do meu coração que não foi satisfeito. E nós vamos para o quarto passo, que o texto diz para nós.
está pequeno, vem a punição. A gente vai arrumar, vai ter uns 2 projetores bem grandão aqui, né? Vai ficar mais fácil de ver. Eu sonhei com a minha esposa e com meu cunhado, mostrei para eles um painel de LED, brincando com eles. Mas olha só, vamos voltar aqui. Eu tenho um desejo que se transforma numa demanda. E aí aquilo acaba, porque foi frustrado a demanda, acaba vindo o julgamento. Eu falo coisas que não deve, eu penso coisas que não deve. E aí o que eu penso no meu coração? Minhas filhas precisam pagar por isso. Não é assim, pais? Então, porque minha filha desobedeceu, ela precisa de uma punição. E os pais estão para punir? Eles estão para corrigir. Disciplina, por vezes pode ter vara. Nós não somos contra isso. Mas nunca é punição. Só que, dentro do conflito, e se eu estou do jeito que o apóstolo Tiago está colocando aqui, eu não quero pacificação. Ele fez um mal para mim, ele tem que pagar. Vai ficar impune. Essa humilhação que ele fez eu passar na frente de todo mundo da empresa, ou aquilo que ele fez contra mim, o que o meu cônjuge fez contra mim, ele não pode ficar impune. Vou ficar 1 semana sem falar com ele. Acontece isso? Aqui na Betel não, né? Amém? Eu não vou mais fazer a comida que ele gosta. Ou eu vou tirar ali, né, alguma coisa que ela gosta. Não é só um privilégio das mulheres. Os homens são muito birrentos e muito... Nós precisamos olhar para dentro do nosso próprio coração. Você está olhando, por que eu não consigo ser um pacificador? Só estou dentro do que Tiago está escrevendo aqui? Porque ao final, eu sempre vou querer, o culpado tem que pagar. Você fez isso, você tem que fazer tal coisa. Ou, para você restaurar o mal que você fez, eu vou usar o caso das minhas filhas aqui, vocês vão ficar sem celular até o dia em que vocês aprenderem a se comportar diante das pessoas. É sempre uma punição, porque eu preciso proteger o ídolo do meu coração. E, enquanto eu não trato isso dentro de mim, não tem condição de eu ser um pacificador. E eu vou repetir isso para você. Enquanto o meu coração não está tratado, eu sempre vou buscar a punição. Deixa eu ler o texto de novo com você, se ficou claro agora. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm. E porque não têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter. E vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Um pacificador, ele precisa agir, primeiramente, curando os ídolos do seu coração. Eu volto a dizer, existem coisas que são muito boas, mas se nós não cuidarmos, não vigiarmos, elas vão nos levar para o pecado. E um abismo chama outro abismo. Porque um desejo seu não foi satisfeito, vai vir outro desejo pior, vai vir outro e vai ser sempre assim. Qual que é a cura para isso? Qual que é a cura para Tiago 4, 1 e 2? Através do reconhecimento do pecado, arrependimento e confiança em Jesus Cristo, somos perdoados e libertos da condenação.
O passo é eu olhar para dentro de mim e se eu reconheço algum pecado, é eu me arrepender. Não importa o outro ainda. Eu não estou dizendo aqui que o que as minhas filhas fizeram é correto. Eu não estou dizendo aqui que o que fizeram com você é correto. O problema é, primeiramente, pacificar o meu coração. Primeiramente, é eu estar em paz comigo mesmo e com Deus e acabar com essa contenda que fica tão preocupada com o que as pessoas estão pensando de mim, com a minha reputação, preocupado com o que estão pensando, com o que estão falando. Não, isso não é importante no momento. E se eu estou dependendo muito da reputação, eu estou dependendo muito pouco ou nada do que Cristo fez por mim. Nós cantamos aqui essa noite. Minha reputação é Cristo. E a minha reputação não pode ser um ídolo para mim. Eu não sei qual é o ídolo que está te levando a entrar em conflito com o teu cônjuge, o que é o ídolo que está te levando a levar em conflito com as pessoas, ou quais são os ídolos que podem levar você aqui dentro de Betel a entrar em conflito. Mas antes de você querer ser um pacificador para fora, seja um pacificador para dentro, pacificando o próprio coração. Como que você acha que seria o meu diálogo com as minhas filhas? Só para fechar isso, não esqueço e não... Eu cheguei numa solução. É você olhar para dentro de si e falar, isso é um pecado. Porque não é como isso me afeta que é o mais importante. É como isso que elas fizeram afeta Deus, que é o mais importante. E se eu sento para conversar com as minhas filhas, com o coração já apaziguado, eu consigo promover reconciliação e não punição. Esse texto de Tiago, ele está dentro de uma porção maior. Eu queria que você olhasse comigo. A partir do verso de número 13 começa essa sessão. Ela começa aqui, a sabedoria do alto. Há alguns teólogos que falam que Tiago, do 3 ao 13, até o fim de Tiago, até Tiago 4, 12, fala da mesma coisa. O texto de Tiago começa o capítulo 3 dizendo assim, que os sábios têm mais responsabilidades. Por muito tempo eu falava assim, que eu não queria conhecer a Bíblia muito bem. Por muito tempo assim, tipo, lá na minha adolescência, tá? Muito tempo mesmo. Porque eu tinha ouvido alguém falar assim, quanto mais você conhece a Deus, mais rigor vai ser o julgamento. Já pensou nisso? Que Deus estranho, né? Então, se eu não conheço nada da Bíblia, meu julgamento vai ser bem light. Agora, se eu sou alguém que leu a Bíblia várias vezes, conheço os princípios, conheço os valores, aí o julgamento é mais pesado. Mas não é assim. Quanto mais eu sou sábio, mais a minha vida ela é aliviada. Por que nós insistimos para você ler a Bíblia? Por que nós falamos, leia a Bíblia? É porque... Pode. É porque nós temos qualquer tipo de fetiche ou qualquer outra coisa? Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai adquirir sabedoria. E quanto mais você atinge sabedoria, melhor você vive. Quanto mais sábio, melhor eu vivo. E o apóstolo Tiago está discorrendo aqui nessa carta, falando a respeito disso. De uma sabedoria que é vã
e de uma sabedoria que é útil. Você já conversou com aquele tipo de pessoa que você conversa com ela e ela é muito inteligente? Tem muito conhecimento, ela tem, fala de vários assuntos com propriedade. Mas você olha para a vida dela, não há qualquer tipo de prosperidade. Ela não prospera em nada do que faz. Porque a sabedoria não é só você acumular conhecimento ou informações. Isso aqui eu queria que você tivesse atenção, Betel. Sabedoria, nós falamos de ensino, eu não quero que você simplesmente leia todos os livros que vamos ter na biblioteca só para dizer, li todos. Sei que esse fala, sei que esse fala, sei o que esse fala. Se isso não se reverberar, se isso não se reverter numa vida que é mais próspera, se você não vive de uma forma mais próspera, se os seus relacionamentos não são mais prósperos. E o Tiago está dizendo exatamente isso. Muitos são sábios, mas essa sabedoria que você tem, ela não vem do alto, ela ele fala 3 adjetivos: humana, animal e demoníaca. Que tipo de sabedoria é essa? Humana, animal e demoníaca. Não é a sabedoria que vem do alto. Qual que é a sabedoria do povo de Deus? Ou como que se manifesta aquele que é sábio? Vamos ver a resposta? Verso 13 diz assim, vamos ler junto. Verso 13 do capítulo 3. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Em primeiro lugar aqui, Tiago está dizendo, se você é sábio, nós estamos falando a respeito de sabedoria bíblica, tá bom? Se você conhece a Bíblia, se você realmente é alguém que já leu ela várias vezes, se você é alguém que domina todas as doutrinas, você é alguém que domina todos os tipos de teologia, como que você manifesta isso? Como que alguém aqui dentro de Betel vai manifestar para nós? Nós vamos olhar e vamos reconhecer, esse aí é sábio. É porque ele aplica em sua vida os princípios bíblicos. E um dos princípios bíblicos mais básicos é a mansidão. Você não reconhece isso nas pessoas que se convertem? Você vê algum exemplo disso em alguém da sua família? Eu conheço vários exemplos de pessoas que quando eram ímpios, não tementes a Deus, eram aqueles que eram briguentos. Eram aqueles que... Como é que é? Tem um ditado, né? Dá um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair dela. Eu vou citar de novo o meu irmão Dejair, que deve estar me ouvindo. Né? Ele usava essa frase, ele muda a frase. Ele dá um boi para não entrar na briga, uma boiada para não entrar nela também. Por quê? Porque nós somos mais próximos do nosso irmão mais velho. E uma das características do nosso irmão mais velho é justamente a mansidão. A mansidão no trato, a mansidão no falar, uma conduta mansa. Alguém que é sábio, ele é primeiramente manso. Vamos ler novamente? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante boa conduta. Ele faz aqui um contraponto em relação àquela sabedoria que eu te falei, que é demoníaca. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração o quê? Inveja amargurada. Se vocês têm em seu coração sentimento de rivalidade, não se gloriem disso,
nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, terrena, animal e demoníaca. Como que age um pacificador? Qual que é a atitude esperada de um pacificador? Inclusive, vou falar algo aqui para você. Não falei isso quando eu falei na mensagem passada sobre o Sermão do Monte. São 8 bem-aventuranças. 8. E Jesus faz uma clara... Jesus faz uma clara associação entre as bem-aventuranças. Então você olha a primeira bem-aventurança, ela é uma consequência para a quinta bem-aventurança. A segunda bem-aventurança, ela é uma consequência, ela é uma condição para a próxima bem-aventurança. Qual que é a terceira bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos. E a sétima bem-aventurança? Bem-aventurado os pacificadores. Você não tem condição de ser um pacificador se primeiramente você não é manso. Precisamos primeiramente alcançar a mansidão, porque ela nos leva a ser um pacificador. E eu volto a dizer, Betel, é uma condição para alguém que diz filho de Deus, buscar ser manso. Eu sei que para umas pessoas ser manso é mais fácil. Para outras é mais difícil. Mas mesmo para você que você acha que é mais difícil, é possível, porque você tem um fruto dentro de você. A semente está em você. Às vezes, para mim, é mais relativamente fácil ser manso. Existem outras coisas que são bem mais difíceis para mim. Nós não temos vidas iguais. Nós não temos cruz igual. O que é minha cruz? Negar o meu eu. Não quer dizer que para mim ser manso seja mais fácil, que a minha cruz é menos pesada de carregar. Cada um tem o seu ego, e o nosso ego é pesado, grande, difícil de se desvencilhar. O texto diz, verso 16: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha que triste isso aqui. Toda espécie de confusão e coisas ruins. O nosso desejo é que a sua casa seja uma casa onde haja paz. Amém? Nosso desejo é que a nossa igreja seja uma igreja onde há paz. É só o Edelso diz amém. Todo mundo quer a casa pacificada. Amém também. E o que eu preciso fazer para ter uma casa em paz? Ser manso. E ser manso, me livrando disso aqui, inveja e rivalidade. Ele continua dizendo, verso 17, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. A sabedoria que vem do alto é pura. Pura é também uma das 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados puros, porque o puro vai fazer o quê? Vai ver a Deus. E tem mais bem-aventurança aqui, pacífica. A sabedoria, ela é pura. A pureza aqui, a palavra diz assim, algo que não está misturado, algo que é isento de culpa, algo que é isento de qualquer mácula. Precisamos ter o nosso coração puro. E ele continua dizendo, além do puro, você precisa ser
Pacífico, alguém que é sábio, alguém que tem a sabedoria do alto, ele é pacífico, ele é gentil, ele é amigável, ele é cheio de misericórdia e de bons frutos, ele é imparcial e ele é também sem fingimento. Olha que linda lista para nós meditarmos todos os dias. Que tal essa semana meditarmos? A gente vai meditar em Deuteronômio. Você pode ter 2 meditações, não tem problema. Medita de manhã em Tiago 3,17 e à noite você medita em Deuteronômio 6. Olha só, para cada dia, meu Deus, como que eu posso fazer para ser puro? Aí no outro dia, como que eu posso fazer para ser pacífico? Para ser gentil, para ser amigável? Meus irmãos, nós não desejamos isso das pessoas. Se desejamos das pessoas, nós também temos que oferecer isso para as pessoas. Onde eu estiver, cheio de misericórdia, sem fingimento. Qual é a consequência disso aqui? Ele diz no verso 18 para nós: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz. Nós precisamos ser aqueles que promovem paz. Nós precisamos ser aquele povo que vai fazer de tudo para ter paz. Mas eu preciso começar com essa paz dentro do meu próprio coração. Se todos nós aqui tivermos curados em relação a isso, ou, como costumo dizer, pelo menos atento em relação ao nosso próprio coração, nós não teríamos conflitos e desavenças. Então, se eu estou com o meu cônjuge faz alguma coisa, se primeiramente, antes de responder, antes de falar qualquer coisa, antes de agredir, antes de maltratar, eu penso comigo mesmo: por que é que eu fiquei tão chateado com isso? Por que é que isso me magoou tanto? E dou um tempo para mim me ministrar. De repente, não é nem caso de eu discutir com meu cônjuge. E eu não provoco uma briga, eu não provoco um conflito, eu não aumento, eu não coloco lenha na fogueira. Se todos nós fôssemos tardios para falar, rápidos para ouvir e tardios para se irar, diminuiríamos muito dos conflitos que nós estamos. O problema de estarmos em conflitos, muitas vezes, eu digo muitas vezes, porque há vezes que você vai estar em conflito. Se possível, tenha de paz com todos. Vai chegar esse dia, vamos pregar sobre esse versículo. Mas hoje, muito dos conflitos que nós estamos é porque nós mesmos estamos com o nosso coração tão cheio de toda essa imundícia. Inveja, ganância, soberba, orgulho. Estamos muito preocupados com o nosso próprio umbigo. É preciso, o texto que nós lemos fala, é preciso se humilhar, é preciso ser humilde. E o que acontece com aqueles que são humildes? O que acontece com aqueles que olham para dentro de si primeiro e depois olham para fora? Eles alcançam graça diante de Deus e a graça aumentada cada vez mais. Eu quero aqui, tem 2 slides para fechar. Mas eu quero aqui falar uma coisa ao seu coração. Muitas vezes no conflito que você está, você não vai conseguir paz com o adversário. Não vai dar paz. Eu quero te dizer que a paz no conflito não é sempre necessária. Você pode estar com o seu coração em paz a partir de hoje.
Não importa se o seu oponente está em guerra contra você. Você não está em guerra contra o seu oponente. Você já olhou para dentro do seu coração. Você já tratou as feridas dentro do seu coração. E você não tem mais guerras e conflitos dentro de si. Se você acha que para paz a outra pessoa precisa vir e fazer paz contigo, você vai estar sempre com raiz de amargura. Como que eu resolvo isso então? Já falei a respeito de se arrepender dos seus próprios pecados. Há dois caminhos que nós podemos tomar. Há dois caminhos que nós podemos tomar. Quando estamos em conflito por causa de algum desejo, de alguma demanda que não foi satisfeita. Eu posso primeiramente confiar em Deus. Amém, igreja? Eu posso primeiramente confiar em Deus. E posso viver o versículo de Salmo 73, 25. Minha satisfação está no Senhor. Quem tenho eu além de ti? Eu não preciso que as minhas filhas deem bom testemunho para eu estar feliz. Ou para eu estar em paz com Deus. Eu posso confiar em Deus. Eu posso pedir a Ele que me ajude a continuar a crescer e amadurecer. Por quê? Vai ter uma pregação que nós vamos falar sobre isso. Porque os conflitos é uma ótima oportunidade de você amadurecer e crescer, meu irmão. Nós queremos ser maduros. Se eu perguntasse aqui para todo mundo, fizesse uma enquete, quantos aqui querem ser crentes maduros? Você responderia entusiasmadamente que sim, que você quer ser maduro. E como que você acha que você vai ser maduro? Se não é passando por conflitos, se não é passando por desentendimentos, se não é tendo que orar a Deus e pedir, Deus, está doendo, me ajude, me ajude, me ajude. É os conflitos que fazem a gente crescer, é os conflitos que fazem a gente ser cristãos melhores, cristãos que vivem de acordo com a palavra de Deus. Não é um cristão que tem um boche, é um cristão que você olha e você vê, ele é manso, ele é puro, ele é pacífico, e ele tem todas aquelas qualidades. Eu posso confiar em Deus, eu posso pedir a Deus que Ele me ajude a crescer nesse momento de conflito. E eu posso amar a pessoa que está em conflito. Amém, igreja? Eu posso amar e continuar amando aquela pessoa que está bloqueando o meu desejo. Eu posso continuar amando as minhas filhas, mesmo que elas estejam bloqueando um desejo de que elas sejam crianças que se amem e se deem bem. Eu posso orar pela essa obra santificadora de Deus na vida dessa pessoa e esperar que Deus permita avanços em outros momentos. Mas há um outro caminho que, infelizmente, alguns escolhem. Infelizmente, alguns escolhem abraçar aquele desejo não satisfeito. Pode pôr para mim? Eu acho que é o slide 19. Para frente, né? Mas muitas vezes escolhemos abraçar aquele desejo
guardar rancor, guardar mágoa no coração. O texto diz assim: continuamos a lutar para alcançar nosso desejo, ruminando sobre nossa decepção e permitindo que nosso desejo e nossa decepção controlem as nossas vidas. Isso produz duas coisas. Na melhor das hipóteses, este curso produz autocomiseração e amargura para com aqueles que se interpõem em nosso caminho. Na pior das hipóteses, destrói completamente meu relacionamento com as pessoas e me afasta de Deus. Qual curso você vai escolher essa noite? Qual curso você escolhe essa noite, eu te pergunto. Se você escolher o primeiro curso, Deus promete abençoá-lo. E o que quer que a outra pessoa te faça, Ele vai usar para que a situação difícil possa transformar você à semelhança de Cristo. O texto nos diz assim, Romanos 8, acho que 28 e 29, que Deus quer transformar em nós a imagem do seu Filho perfeito. Você acha que esse conflito que você está passando não te ajuda nisso? Ajuda. Os conflitos é aquele esmeril que nos afia. Eu disse uma coisa uma vez, eu queria te dizer para a gente encerrar isso. Não tem como você dizer que você é pacífico, como diz o texto, como que você é manso, como diz o texto, se em nenhuma das situações de conflito você foi levado a exercer aquele imunus. Nós só podemos dizer que nós somos pacíficos e mansos se nós passamos por lutas, por tribulações, por situações que realmente desafiam a qualquer um. E nós permanecemos mansos e pacíficos. Eu queria convidar você a ficar em pé essa noite. E encerrarmos esse culto. As contendas e guerras, elas começam dentro de nós. Para você ser pacificador, você precisa buscar essa sabedoria que vem do alto. Você precisa buscar, pedir a Deus cada uma daquelas qualidades de Tiago 3,17. Nós queremos conviver com irmãos que são pacificadores. Amém, igreja? Mas nós também queremos ser pacificadores. Não é só esperar que o outro seja pacificador, eu tenho que ser pacificador. E para mim ser um pacificador, eu preciso pacificar o meu coração. A vingança, ela pertence a quem? É ao Senhor. Mas toda vez que eu tenho raiz de amargura no meu coração, o meu desejo é vingança. Toda vez que eu tenho mágoa, o meu desejo é vingança. Toda vez que um ídolo meu é desaforado, o meu desejo é vingança, punição. Mas se eu não tenho um ídolo no meu coração, se eu sondo o meu coração, além de ter paz, eu proporciono paz. Eu queria que você orasse a Deus essa noite, mas não só aqui agora. Que você orasse na sua casa quando você chegar, que você orasse ao decorrer dessa semana. Nós precisamos urgentemente pacificar o nosso coração. Porque se você não pacifica o seu coração, nem o ambiente vai estar bom, nem o lugar vai estar bom. Você pode mudar de PG, você pode mudar, não vai adiantar. Nós precisamos pacificar o nosso coração. Pai querido, nós estamos aqui essa noite porque o nosso desejo é sermos pacificadores.
Assim como Jesus é um pacificador, Ele é o príncipe da paz, é o príncipe da pacificação, Ele nos reconcilia contigo. Ah, Pai querido, o nosso desejo é ser como o nosso irmão mais velho. Queremos, ó Deus, ser abençoados por o Senhor. Ó Deus, sabemos que não podemos fugir de conflitos, mas sabemos, ó Deus, que nós podemos, ó Pai, enfrentar os conflitos à maneira sua, à tua maneira, Senhor Deus. Ah, Pai, abre o nosso coração. Abra o nosso coração, ajude-nos a nos ver, ó Deus. Ó Pai querido, e possamos, ó Deus, primeiramente pacificar o nosso próprio coração. E nós não podemos fazer isso sem a Tua ajuda. Nós não podemos fazer isso, ó Pai, se não é a Tua graça operando dentro de nós. Por isso nós te pedimos, assim como o apóstolo nos orienta, peça sabedoria. E nós pedimos sabedoria a Ti, Senhor Deus. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, que é primeiramente pura, pacífica. Ah, Deus, nós queremos ser pacíficos, queremos ser mansos. Ajude-nos, ó Deus, a externar esse fruto do Espírito. Queremos, ó Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam aqui em Betel essa característica dos filhos de Deus. Oh Deus, que as pessoas olhem para nós e enxerguem paz. Que as pessoas olhem para as nossas famílias, para as nossas casas e vejam um ambiente de paz. Um ambiente onde há reconciliação entre pais e filhos. Um ambiente onde há reconciliação entre os cônjuges. Um ambiente onde há, ó Deus, a Tua presença reinante. Ah, Pai querido, nós queremos paz primeiramente para o nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, a frear a nossa língua, como diz esse capítulo 3 de Tiago. Queremos frear a nossa língua, queremos, ó Deus, não provocar mais incêndios. Antes queremos, ó Pai, sondar o nosso coração. Queremos, ó Deus, avaliar as paixões que nos dominam. E queremos, ó Deus, mudar o curso da nossa vida. Sabemos que os conflitos são oportunidades de crescermos. Oh Deus, que aqueles que se aparecerem diante de nós, se apresentarem diante de nós, possamos, ó Deus, ter e encarar, ó Pai, como uma oportunidade de nos aproximarmos de Jesus, de testarmos a nossa fé e de sermos aprovados na nossa fé. Queremos ser aprovados, queremos que as pessoas olhem para nós e não vejam a gente, vejam o Senhor. Ah, Deus, o nosso desejo é que vejam o Senhor. Como verão o Senhor se formos briguentos? Como verão o Senhor se formos cheios de paixões? Como verão o Senhor se tivermos dentro de nós guerras e contendas? Oh Deus, que possamos, ó Deus, cada vez mais nos humilhar diante de Ti, nos entregar diante de Ti e reconhecer que o Senhor é o único. É o único que pode satisfazer a nossa vida. É o único que pode satisfazer-nos. E a nossa escolha essa noite, ó Deus, é seguir esse curso, o curso que o Senhor propõe para nós. É a oração que nós fazemos essa noite, ó Deus, confiados em Teu nome. Rogamos pela Tua graça sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Rogamos pela provisão do Senhor. É do Senhor que vem a provisão diária. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, este mês de setembro. Que seja um mês, ó Deus, onde possamos ver Tua mão forte e poderosa nas nossas finanças. Ó Deus, aquele que precisa, ó Pai, de um dinheiro para pagar a conta, abra uma porta, abra um caminho, Senhor Deus. Aquele que tem dívidas para receber, contas para receber, ó Deus, o abençoe de igual forma. Que possamos ver Tua mão poderosa sobre nós. Nós confiamos em Ti, de Ti vem a nossa provisão. Oh Deus, protege-nos e guia-nos, ó Pai, por uma semana cheia da Tua presença. Abençoe, ó Deus, as nossas reuniões de oração, que possamos ver o Senhor se manifestando e principalmente possamos ver o amadurecimento dos filhos de Deus. Ah, Pai, que possamos ser como Cristo. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Tá chovendo, o cachorro quente vai ser lá na tenda, tá bom? Tá chovendo, glória a Deus. Tá? O cachorro quente vai ser na tenda, então você não sai aqui, vai no corredor aqui e esteja mais um momento de comunhão com a gente. Amém? Vamos encerrar então? Que o amor do Pai, que a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida.
vá viver a melhor semana da tua vida até aqui, em nome de Jesus, amém? Espero você, 5 dias de oração, vai ser muito poderoso o que vai acontecer entre nós. Cumprimento seu irmão com a graça e a paz de Jesus Cristo.